se eu te dissesse que ter propósito na vida pode reduzir o risco de demência em quase 30%? Pois é, pessoal, isso não é só um número aleatório não, é dado científico mesmo. Um estudo publicado aí no Journal of the American Geriatric Psychiatry acompanhou mais de 13 mil adultos por até 15 anos, um estudo bem grande, e encontrou um resultado que é bem interessante. Pessoas com maior senso de propósito na vida tiveram cerca de 28% menos risco de desenvolver aí comprometimento cognitivo, incluindo a demência que eu falei para vocês. E mais, esse efeito ele se manteve, pessoal, mesmo considerando fatores como depressão, nível educacional e até risco genético para o Alzheimer. Mas será por que isso acontece, né? Então, ter propósito não é só uma ideia bonitinha não, pessoal. Ter propósito influencia o nosso comportamento. Quem tem um senso de direção aí na vida, né, tende geralmente a cuidar um pouco mais da saúde, a se manter aí mentalmente mais ativo, a cultivar relações também, se engajar mais com o mundo de uma forma geral, e tudo isso fortalece o que a gente chama de resiliência cerebral. Além disso, pessoal, o propósito ele muda a forma como a gente interpreta a nossa própria vida mesmo. Além de reduzir o estresse, aumenta aí também o senso de significado, né? E até muda a forma como a gente lida com o envelhecimento. Não é só viver mais, como eu costumo dizer, é viver com direção. Isso é algo que eu sinto assim de uma forma bem prática na minha vida. Eu vou até compartilhar algumas coisas aqui pessoais com vocês. Por exemplo, né, eu sei aí, pai, professor, pesquisador, tudo que eu faço hoje e muito mais, eu vejo de verdade, pessoal, assim, de uma forma bem honesta comigo mesmo, como um propósito, assim, algo que eu realmente acredito que está para além de mim, algo que é maior do que eu. E isso me ajuda bastante, pessoal, principalmente naqueles dias que dá um certo desânimo, né? Porque eles também chegam. E ser quem a gente é uma escolha diária, a gente tem que escolher isso todo dia. Então, quando a gente tem um propósito, uma direção, isso fortalece um pouco. E ao mesmo tempo eu também penso no futuro, assim, compartilhando com vocês, os meus propósitos vão para além do agora, né? Tem um outro propósito que ele já existe agora, mas eu sei que o lugar dele está um pouco mais na frente da minha vida. Eu tô falando aqui da editora Juriti, que eu falo que é um projeto do Rafael Poeta, volta e meia eu trago coisas dela aqui. E esse projeto dá sentido para uma outra fase da minha vida. Porque, pessoal, eu vejo muitos colegas às vezes se aposentando, assim, sem um propósito claro lá na frente, né? E isso muitas vezes adoece aquelas pessoas, assim. Então talvez o cérebro ele não precise só de um estímulo, talvez ele precise de sentido mesmo, né? Porque lá no final das contas não é sobre viver mais tempo, é sobre ter algo que faça o cérebro querer continuar ali, né? E um propósito ajuda bastante nisso. Então se isso fez sentido para você, compartilha. Talvez aí mais pessoas precisem lembrar disso hoje, lembrar de dar um direcionamento da vida, um propósito, que isso vai ajudar a seguir aí a caminhada. Valeu, pessoal!